Graça e paz, queridos irmãos. Vamos a uma breve meditação no que está escrito no livro de Atos. No capítulo 8, vamos tomar o versículo 26. Atos 8, versículo 26, onde está escrito assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Eu fico tão impressionada. Eu gosto tanto e tenho certeza que você também acha lindo esse caminho que Deus usou para levar o evangelho para a África. Estava na hora do evangelho sair para a África. Preste atenção, antes de sair para a Europa, Deus manda o evangelho para a África. Estava na hora. Como ele fez? Alguns passos. Qualquer filho de Deus, você que está me ouvindo, eu, todo mundo, gostaria de ser usado no momento desses. No momento maravilhoso desse, imagina se Filipe sabia o que estava acontecendo, mas ele vai ser usado. Filipe estava no momento tremendo do ministério dele em Samaria. A Bíblia diz que ele estava num avivamento fora do comum. Agora nós prestamos atenção que muitas vezes nós, filhos de Deus, nós queremos que Deus escreva um mapa da nossa vida, do nosso ministério e entregue em nossa mão. Porque na realidade, meu irmão, você quer fazer a vontade de Deus, eu também quero. Nós queremos ter um ministério que agrade a Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Isso é real na nossa vida. Mas nós esquecemos que Deus tem o seu método de trabalho, que não é aquele método apressado nosso. Nós queremos que Deus diga: você vai fazer isso tanto tempo, e depois tanto tempo, e depois tanto tempo, e você vai lá, que eu vou... Isso daí, pode ser que Deus até faça uma vez. Como Deus uma vez abriu o Mar Vermelho, nunca mais. Como Deus abriu o Rio Jordão 2 vezes. Como Deus fez cair maná no deserto 1 vez. Então nós queremos que ele faça todo dia. Todo dia nós queremos. Não é assim. Não é assim. Precisamos conhecer o nosso Deus e aprender com a sua palavra que ele tem seus próprios métodos. E aqui nós vemos o que acontece na vida missionária de um homem comum como qualquer um de nós. Filipe estava num ministério bombástico em Samaria. O homem pregava Jesus, ele anunciava Jesus em Samaria. A Bíblia diz que o ministério dele estava afetando e encheu a cidade de alegria, porque os milagres aconteciam. Coxos andavam, cegos voltavam a ver, paralíticos levantavam, saíam correndo, e houve muita alegria na cidade. Você imagina o acúmulo de pessoas que vinham para o momento de Filipe anunciar Jesus. Que maravilha, que momento. Nesse ínterim, Filipe estava ali. Quem poderia dizer que Deus ia dar um stop? Deus ia parar aquele ministério, um ministério que anunciava Jesus, que agradava a Deus. Deus simplesmente entrou lá e o anjo foi e disse para Filipe: ei, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Primeira coisa,
Para você fazer o trabalho de Deus, não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Quando Deus manda, fica olhando para trás, você vira estátua de sal. Como a mulher de Ló. Filipe levantou e foi. Ele não perguntou quem ia ficar no lugar dele em Samaria, como é que ia ser. Ele levantou e foi. Eu não sei. Primeira coisa, ele teve que deixar o lugar que estava. Normalmente, quando Deus lhe chama para um trabalho, você tem que deixar o seu conforto. Você tem que sair do lugar que está. Foi assim sempre. Você lembra? Desde Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Pronto. Deixa. Segunda coisa, você vê que ele andou para o sul. A única coisa, olha o endereço que Deus deu para ele. Vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Pronto. Quanto tempo esse rapaz andou até lá? Se você olhar e ver onde é Samaria, onde naquela época, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, você vai ver que ele andou e ficou no deserto esperando quanto tempo? Não se sabe. Para fazer o quê? Deus não disse. O que é que eu vou fazer lá? Ainda não é da sua conta. Deus não diz tudo. Ele não dá o mapinha do jeito que a gente quer. Porque nós temos muita pressa de saber as coisas. Às vezes queremos que Deus nos dê tudo pronto na mão. Porque estando na nossa mão está seguro, estando na mão de Deus não está. Deus, quando disse para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, não disse qual era a terra. Ele foi. Você tem que andar com confiança que Deus vai completar o trabalho que começou, porque Deus não é doido. Filipe foi. Quanto tempo esperou lá? Não sei. Ficou lá. Quanto tempo você tem que esperar entre o momento e o próximo momento do seu ministério? Não sabemos. Mas é Deus que sabe. Na hora ele vai mover. Ele vai mover. E você vai sair para o próximo passo. É ele que vai mover. Eu estou num momento completamente novo no meu ministério. Nunca pensei de estar como eu estou. Nunca pensei. Mas estou feliz. Estou feliz. Agora Filipe está lá. Está lá. Ficou no sul. Esperou. Quanto tempo esse rapaz ficou ali? Não sei. Às vezes eu me paro pensando nesse rapaz. Esperou. O caminho estava vazio. Ele estava visivelmente só. Não havia com quem conversar. Ele estava todo atento, porque ele sabia que ele estava numa missão. O anjo falou com ele, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se encontra vazio. Ele foi, chegou lá, ele estava numa missão, no mandado. Ele tinha que esperar a hora que Deus decidisse. Chega um determinado momento, não sei quanto tempo depois, que seguramente ele viu um poeirão. A história do poeirão é minha, porque eu sei que não havia asfalto e vinha uma carruagem. Eu fico pensando no poeirão, mas a Bíblia não fala. Essa carruagem devia ser uma carruagem belíssima, porque quem vinha dentro dela era o ministro da Fazenda do Reino da Etiópia. Era um etíope que tinha vindo adorar em Jerusalém.
ele estava voltando numa carruagem puxada por cavalos que deviam ser cavalos espetaculares, porque eles iam levando um homem da Ásia para a África. Então esses cavalos eram velozes, esses cavalos eram maravilhosos. E lá vem a carruagem, E Filipe foi a única coisa que viu. Ficou olhando a carruagem e lá vem uma novidade para os olhos daquele irmão. Aí o Espírito Santo, se você está com a Bíblia aberta, no versículo 29, diz assim: disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Só isso. Aproxima-te deste carro e acompanha-o. E ele não duvidou. Para fazer o quê? Não perguntou. Qual é o propósito da vida de cada filho de Deus? Não é anunciar Jesus? Se o Espírito mandou, é porque ele tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. Anunciar Jesus. Ou ele ia correr até a África. Ah, mas o Espírito não disse mais nada. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, bota para pensar. Jesus Cristo disse para nós sermos mansos como a pomba, sagazes como a serpente. Não podemos perder a oportunidade. Filipe aprumou o ouvido, viu que o homem estava lendo alguma coisa, afinou o ouvido e viu o que ele estava lendo. E Filipe entendeu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Mas ele percebeu uma certa dúvida na voz do homem que lia em voz alta. E ele entrou. Agora o assunto é meu. Está falando do meu Senhor. Quem entende disso sou eu. Ele não pode entender, mas eu entendo. E tocou no meu Senhor, tocou na menina dos meus olhos, tocou na minha vida, tocou no meu coração. Aí Filipe entrou na história. Compreendes o que vens lendo? E o homem disse para ele: como poderei entender se alguém não me explicar? E Filipe seguramente disse: eu estou aqui, eu posso te explicar. Ele mandou parar a carruagem. Filipe sentou e a Bíblia diz: o eunuco leu o que vinha lendo de novo e ele fez uma pergunta para Filipe. A pergunta está no versículo 34. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí veio o grandioso versículo 35. Então Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha, pegou de Isaías 53, Jesus no Etíope. Só isso. É só isso que ele tinha que fazer. Meus irmãos, nada de humanismo, nada de explicação, nada de muita festa. A humanidade precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Por que tanta confusão que a gente faz? E tem que ter isso, e tem que ter aquilo. Anuncie Jesus. Anuncie, foi o que ele anunciou, Jesus. Olha, o etíope viu água no caminho e disse: aqui tem água, que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é contigo. Se tu crês que Jesus é o Filho de Deus, eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Batizou ali, ficou cheio do Espírito, o Espírito arrebatou Filipe não de volta para Samaria, mas para Azoto. Você vê como Deus vai dando
pouco a pouco no ministério. Filipe, o grande Filipe do avivamento de Samaria, Deus vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, encontra vazio. Foi, parou, ficou lá. Quanto tempo, não sei. Vinha um caminhão, vai com esse carro, acompanha. Depois, ele ouve a palavra, ele sabia, ele conhecia, anunciou Jesus, batizou o etíope. O etíope foi embora para a África já cheio do Espírito. Nunca espere que Deus lhe dê tudo de uma vez só. É no caminho. Ele vai acrescentando pouco a pouco e você vai se fortalecendo e dependendo dele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.